Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Na paz do Senhor. Convido os irmãos à leitura da nossa carta de hoje, Apocalipse capítulo 2, verso de número 8. Estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse, as cartas de Jesus à sua igreja, a totalidade da sua igreja. Semana passada estudamos a carta à igreja de Éfeso e fomos chamados a voltar ao amor, a voltar a um relacionamento não baseado em desempenho, mas baseado em amor, a acender a chama, porque entendemos que a igreja de Éfeso era um lindo castiçal de ouro, mas que a chama havia apagado, né? E o Senhor trabalhou em nossos corações. Eu não sei vocês, mas eu passei a semana me lembrando de obras que eu fazia com o coração apaixonado. E o Senhor me trazendo à memória e me dando de novo aquele amor por Ele. Eu estou profundamente impactado pelo que o Senhor fez através daquela mensagem, daquilo que o Senhor tratou ao nosso coração. E hoje nós vamos estudar a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Então, está aí aberto, Apocalipse capítulo 2, do 8 ao 11. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, ou a sua tribulação, e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Feche seus olhos. Pai, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te exaltamos. Tu és exaltado no céu e Tu és exaltado aqui neste lugar, Pai. Nosso coração exulta em Tua presença e nós não estamos aqui para cumprir uma regra, um ritual, por algo mecânico. Nós estamos aqui por amor a Ti, Jesus. Ah, Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos, te glorificamos, Jesus. Te convidamos, vem reinar aqui. Vem habitar aqui neste lugar, vem fazer algo poderoso aqui. Nós queremos te encontrar aqui. Ah, Senhor, se revela a nós. Como Tu te revelaste a João. Como o Senhor se revelou às igrejas. Se revela a nós aqui hoje. Se revela aqui hoje a nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem nos dar um amor intenso pelo Senhor. Não apenas um amor, Pai, mas um amor intenso. Um amor fiel, verdadeiro, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem nos levar à consciência do que Cristo é digno, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te entregamos tudo. Nós reconhecemos que Tu és Senhor. Engrandece o Teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Nós entendemos que a Ásia Menor é o que hoje nós chamamos de Turquia. Então, eram 7 cidades da província da Ásia Menor. E essas 7 cidades eram cidades que rodeavam Éfeso. Aprendemos semana passada que Éfeso era a capital da Ásia Menor, do que hoje chamamos de Turquia. E de Éfeso partiram, Éfeso foi a igreja mãe, onde Paulo esteve lá por mais ou menos 3 anos. E nesse período em que Paulo esteve lá por mais ou menos 3 anos, algumas igrejas foram fundadas por ele. E Esmirna é uma dessas igrejas. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa igreja localizada nessa cidade. E, lógico, era uma igreja, já falamos muito sobre isso, mas vale a pena sempre repetirmos. Era uma carta endereçada para a igreja
em Esmirna, mas ela tem um teor não temporal para a igreja de Esmirna apenas, mas para a igreja de Jesus profeticamente. Então essa é uma carta não apenas para a igreja de Esmirna, mas para a igreja de Cristo em qualquer lugar do tempo. Ela tem algo de profético, então é uma carta endereçada para mim e para você, amém? Então vamos entender aqui, não somos aqueles irmãos pá, né, que pega tudo que recebe, foi para a igreja de Esmirna, essa aqui é para o irmão Simão, essa aqui é para a irmã Jandira. Não, a Bíblia é sobre nós, porque ela é sobre Cristo e nós estamos em Cristo, né? Então, tudo que está escrito aqui é para a igreja. Então, vamos entender um pouco de como era essa igreja e de como era esse lugar onde ela estava, porque se Cristo escreveu para a igreja que estava lá, é porque havia algo lá que era necessário que fosse trabalhado para que a gente entendesse a mensagem. Então, o que tinha nessa cidade? Esmirna era uma cidade também portuária. O que isso significa? Que era uma cidade rica, uma cidade abastada. Era a grande rival de Éfeso. Era muito próximo de Éfeso. Falamos semana passada que Éfeso era uma cidade rica. Esmirna era uma cidade tão rica quanto Éfeso. Não era a capital, mas rivalizava pelo controle de todas as ações. Então, estamos falando de uma cidade rica, abastada, tinha um porto. Onde tem porto, tem gente passando, tem comércio, naquela cultura, né? Então, tudo girava ao redor dos portos. Então, era uma cidade portuária. Era uma cidade que rivalizava com Éfeso, era uma cidade muito rica. E o que tinha de peculiaridade lá em Esmirna? Esmirna era a cidade mais fiel a Roma. Nós vimos na nossa primeira lição, nossa primeira aula na semana retrasada, que estamos aqui num contexto de Império Romano. O imperador é Domiciano, e ele é o primeiro imperador que se auto-intitula Deus. Então, o Império Romano já havia instituído o culto ao império, mas para imperadores mortos. Então, já tinha lá o imperador Augusto, o culto ao imperador Augusto, mas depois que morreu. Agora o Domiciano é o primeiro que tem a pompa de chegar e falar assim: eu sou Deus. E é o seguinte: vocês precisam me adorar, vocês precisam se prostrar a mim. Então, lá em Roma, no Império Romano, começa a se difundir essa mensagem: nós temos um novo Deus, o nosso novo Deus é Domiciano, o imperador romano. Temos que adorar Roma, temos que adorar o imperador. Só que nós estamos acostumados com uma religião monoteísta. O que isso significa? Que tem um Deus. No Império Romano não era assim. Eles não tinham um Deus. O imperador era um dos deuses, mas haviam outros tantos deuses que eles respeitavam, que eles permitiam. Eles eram politeístas. É típico da idolatria isso, né? Só que eles tinham muitos deuses, mas a cidade de Esmirna era uma cidade extremamente fiel a Roma. Então, era a cidade modelo para Roma, a cidade que mais adorava o império, que mais era fiel, dedicada ao Império Romano. Então, lá em Esmirna, o rigor com quem se rebelava de alguma forma contra Roma era muito maior. A perseguição contra quem de alguma forma não se sujeitava ao que o imperador estava dizendo era muito maior. Então, era uma cidade modelo, era uma cidade que era muito querida pelos impérios, pelo Império Romano, porque fazia tudo que o império desejava, era uma cidade leal, fiel a Roma, ao império. E lá a gente tem uma tolerância com a fé judaica, mas não com a fé cristã. Então eles aceitavam que as pessoas fossem judeus. Eles não matavam judeus, mas eles não aceitavam que fossem cristãos. Porque eles não aceitavam o fato de que os cristãos
não se sujeitassem a um senhor que não o imperador, e por isso a perseguição aos cristãos naquela cidade foi intensa e foi talvez das maiores de que se já teve notícia na história. Então, é nessa cidade, uma cidade rica, uma cidade fiel a Roma, mas uma cidade que persegue os cristãos. Pode passar o próximo, por favor? Essa cidade tem uma peculiaridade, ela morreu e ressuscitou algumas vezes. Ela foi destruída e reconstruída. E a última vez, ou pelo menos a que nós estamos nos referindo nesse momento aqui, ela foi reconstruída, ela foi construída por volta do ano 1000 a.C., mas ela foi destruída pelos lídios. Vocês já viram falar dos lídios? Não? Os lídios foram um povo que fundou a Lídia, né? Não essa Lídia aqui, mas... Então, os lídios destruíram Esmirna, mas por volta do ano 200, ela foi reconstruída. Então, eles tinham uma fama lá de ser uma cidade que morre e ressuscita, porque guerras já tinham destruído, terremotos já tinham destruído, mas essa cidade, ela morria e ressuscitava. Era uma cidade que se destruía, que era destruída, mas era reconstruída. E olha que interessante, lá nessa cidade tinha um estádio. O estádio de Esmirna era famoso nessa época, porque era lá que eram realizados os Jogos Olímpicos. Então, nessa cidade onde eram realizados os Jogos Olímpicos anuais, quem vencia os jogos ganhava uma coroa, e era uma coroa de ouro. E é interessante porque todas as cartas, elas mostram que Jesus tem uma habilidade, um conhecimento, uma profundidade de conhecimento de tudo. E ele sabe tratar com cada um de acordo com a mensagem que cada um vai saber entender. Então ele vai falar comigo, com você, algo que eu posso entender. Por exemplo, ele diz assim: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. Ele diz, eu sou aquele, por exemplo, no versículo 8. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eles estavam numa cidade que se gabava de ser a cidade que morreu e ressuscitou. Jesus está dizendo, vocês não são os que morrem e ressuscitam. Eu sou aquele que morreu e ressuscitou. E aí lá no final ele vai dizer, ao que vencer, eu darei a coroa, não a coroa da vida que vocês se matam aí para ganhar, mas a coroa da vida, não a coroa de ouro, mas a coroa da vida, que é uma coroa muito maior e muito mais valiosa do que essa coroa que vocês se matam. Ele está usando de elementos da cidade, de características da cidade, para falar o que ele quer que o povo entenda, o que ele quer que a igreja entenda. Falamos na semana passada que todas as cartas elas têm uma estrutura, né? Elas começam com uma apresentação de Jesus. Então, olha que interessante. Jesus, antes de revelar o que a igreja precisa, ele revela quem ele é. Antes de revelar uma imagem da igreja, ele revela uma imagem de si. E é isso que ele está fazendo aqui. Antes de começar a falar sobre o que a igreja precisa, o que a igreja é, quais são as características da igreja, ele fala quem ele é. E aí está um segredo, que a gente só sabe algo sobre nós quando a gente descobre algo sobre Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo, é sobre isso que estamos falando desde o começo do ano, né? Que tudo está escondido nele, que para nos conhecermos precisamos conhecê-lo, né? Ele começa se apresentando, e falamos na semana passada que as cartas têm a seguinte estrutura, né? Começa com a apresentação de Jesus, depois vem uma crítica. Depois vem um elogio. Começa com elogio. Depois do elogio vem a crítica. Depois da crítica vem mais um elogio quando necessário, quando há. E aí vem o conselho e a promessa. Aqui nós vemos uma igreja interessante, que é uma das duas únicas igrejas que não tem crítica. Jesus não faz nenhuma repreensão à igreja de Esmirna.
Não tem, lembra na semana passada? Eu conheço as suas obras, eu conheço a sua perseverança, eu conheço o seu trabalho árduo, eu sei o que você tem feito, mas ele diz, eu tenho uma coisa contra ti. Contra a igreja de Esmirna, não tem nada. Não é uma palavra de repreensão, é uma palavra de encorajamento. Então a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que nós vamos estudar ainda, não tem crítica. Agora tem uma igreja, a igreja de Laodiceia, que não tem elogio. Só crítica. Então você vê como que é, né? Agora olha que interessante. Essa cidade, na época era muito grande, mas hoje ela é muito maior. Ela é uma das únicas cidades que resistiu ao tempo e hoje ela é a terceira maior cidade da Turquia. Se você quiser ir lá, é a cidade de Izmir. Tem quase 4 milhões de habitantes hoje na cidade. Então é uma cidade extremamente imponente, poderosa. Se você quiser visitar lá, você vai encontrar ruínas da igreja de Esmirna lá, né? Então vamos lá, vamos entrar na carta agora. Estão preparados para essa viagem? Amém? Então deixe sua Bíblia aberta aí. Nós vamos meditar versículo por versículo nessa carta. Pode passar o próximo, por favor. Então, ele começa se apresentando. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Eu quero que você guarde essa informação aí. Daqui a pouco nós vamos chegar nela. Jesus é o quê? Primeiro e o último. Guarda isso aí. Vocês vão ver em algumas traduções o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou o princípio e o fim do alfabeto grego. O alfa, a primeira letra, e o ômega, a última letra. No original está princípio e fim. Proto, que é o primeiro, o princípio. Já falamos sobre isso, né? Lá em Colossenses, semana passada, do primeiro amor. É a mesma palavra, eu sou o primeiro. Ele está dizendo, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Nós já sabíamos que ele era o primeiro, amém? Em Colossenses nós falamos que ele era o primeiro. Em Éfeso nós falamos, para a igreja de Éfeso nós falamos que ele é o primeiro. Mas tem uma novidade aqui, agora ele diz, eu não sou só o primeiro. Eu sou também o último. Guarda essa aí que daqui a pouco você vai entender por quê. Aí ele diz, eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Já falamos um pouco de como os cidadãos de Esmirna entendiam essa questão de morrer e voltar a viver. Jesus está falando, eu sou aquele que morreu e tornou a viver. E olha que ele lança aí a primeira vez a figura da morte. Vocês lembram que na semana passada a gente falou que para a igreja de Éfeso, ele se apresenta com a figura do castiçal. E lá no final ele lança de novo a figura do castiçal. Então ele tem uma imagem para trazer a sua mensagem. Para a igreja de Esmirna, ele já lança essa figura da morte. A morte aparece aqui já na primeira frase, a morte vai aparecer no meio da carta e a morte vai aparecer no final da carta. Então, o assunto central aqui dessa carta gira em torno de morte e sofrimento. Morte e sofrimento. E olha que interessante, vamos lá, vamos começar então. Ele se apresentou, primeiro versículo, e aí eu coloquei ali, a partir do verso 9, tem algumas anotações ali no telão. Capítulo 2, verso 9, primeira frase da carta propriamente dita, o corpo da carta, depois que ele se apresentou, conheço as suas aflições, ou conheço a sua tribulação, ou conheço o seu sofrimento. E aqui tem uma informação já que pode mudar a vida de alguém aqui hoje. Jesus dizendo, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço sua aflição, eu conheço sua tribulação. Nós temos que entender o seguinte, essa igreja aqui estava sendo perseguida pelo Império Romano, estava sofrendo absolutamente, nós vamos ver em que níveis essa igreja sofria. E aí Jesus vai dizer assim, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua tribulação. E a palavra aqui, eu fiz questão de colocar ali o original, tlipsis, a palavra grega para tribulação, para aflição, nós já falamos aqui algumas vezes, a palavra prensa, ser prensado.
Então, quando Jesus está dizendo, eu conheço a sua tribulação, Ele está dizendo, eu conheço a prensa que você está sofrendo, a pressão que você está sofrendo. Eu sei que tipo de pressão você está sofrendo, de que lado você está sendo pressionado, e eu sei o que vai acontecer com essa prensa. Nós já aprendemos que toda vez que algo é prensado, o objetivo é fazer com que o que está dentro daquele algo venha para fora. Ninguém é prensado à toa e nada é prensado à toa. Quando a azeitona é prensada, e é isso que quer dizer Getsemane, né? A prensa de azeite. Quando Jesus estava lá no Getsemane, ele estava sendo prensado. Porque ele lá estava sendo prensado para que ele, como a oliva, desse o que tem dentro dele para nós, o óleo, o azeite. Toda vez que algo é prensado, o objetivo é fazer com que o que está dentro venha para fora. E aí nós vemos o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão sendo prensados? Eu sei que vocês estão, mas eu também fui. E ele está dizendo assim, eu conheço o seu sofrimento, eu já passei por ele. Não tem nada que a gente passe de sofrimento que Jesus já não tenha passado. E a primeira mensagem que ele está trazendo para nós hoje é dizendo o seguinte, eu sei o que você está passando. Tem hora que a gente acha que ninguém entende, que ninguém sabe, ninguém compreende, a gente não pode falar com ninguém, ninguém vai saber, ninguém vai sondar o nosso coração. E aí a gente fala, não sei nem com quem falar, porque ninguém vai conseguir entender. E Jesus está dizendo assim, eu sei exatamente o que você está passando. Eu conheço exatamente a tribulação que você está. Eu sei exatamente o que passa no seu coração. Eu sei exatamente que prensa você está passando. E deixa eu dizer uma coisa para você, essa prensa não é para te matar, é para trazer o que está aí dentro para fora. Não é para te destruir, não é para trazer algo que está aí dentro para fora. Tem coisas dentro de nós que a gente não consegue colocar para fora, e aí o que a tribulação faz? Aperta a gente, aperta, até a gente fala, meu Deus, eu vou morrer. Sabe o que acontece? Sai de dentro de nós aquilo que precisava sair. E aí, às vezes, é algo muito bom que está dentro de nós. Está lá dentro, e a gente não consegue ver, e a gente não consegue viver, a gente não consegue pôr para fora. E aí, o que a tribulação faz? Aperta, e de repente, sai de dentro de nós uma virtude maravilhosa, uma qualidade maravilhosa. Às vezes é o contrário, às vezes é algo ruim, às vezes é algo que faz mal. Às vezes a tribulação vem para tirar algo que está bom dentro de nós e que a gente não consegue pôr para fora. Qualidades, talentos, dons, virtudes, coisas boas que temos de Deus em nós, mas estão escondidas lá dentro. Aí sabe o que Deus faz com a gente? Eu vou permitir que venha uma tribulação para te chacoalhar, para te pressionar, para que o que está dentro venha para fora, porque nós temos um tesouro no vaso de barro. E às vezes, para o tesouro ser revelado, o vaso precisa quebrar. Aí o vaso é quebrado, vem a tribulação. Para quê? Para revelar algo bom que tem dentro. Mas às vezes, o que tem dentro é algo ruim. E aí o que a tribulação faz? Aperta. Para quê? Para que aquilo que está ruim dentro de nós também saia. Mas seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, todo o sofrimento que nós possamos enfrentar, Jesus está olhando nos nossos olhos e falando, eu conheço, eu sei exatamente o que você está passando. Né? Então, as aflições, para nós que somos cristãos, não são castigo de Deus. As aflições, para nós que somos cristãos, podem até ser um castigo, mas é um castigo que quer fazer com que nós sejamos trabalhados para que aquilo que está dentro venha para fora, para que algo que está imperfeito se aperfeiçoe em nós. Então, ele começa dizendo, eu conheço as suas tribulações. Jesus conhece, ele sabe o que estamos passando, ele foi prensado muito antes de nós com todo tipo de prensa. Mas ele não termina aí, ele diz, conheço a sua tribulação e conheço também a sua pobreza. Aqui tem algo interessante, porque nós falamos que a igreja, ou que a cidade de Esmirna era uma cidade rica. E como é que no meio de uma cidade rica,
a gente tem uma igreja pobre. Aí, é preciso a gente entender uma coisa, essa igreja não era pobre porque estava em crise econômica, como no Brasil. Não era pobre porque chegou um governo lá e aí começou a fazer um monte de coisa equivocada, corrupção, políticas equivocadas, desemprego, crise, e aí tem um monte de gente pobre. Era uma igreja era uma cidade que todo mundo era rico. Todo mundo gozava de riqueza, inclusive os cristãos. Mas sabe o que aconteceu? Que em Hebreus capítulo 10, verso 34, vai dizer que por amor a Deus, por amor a Cristo, muitos tiveram seus bens confiscados. Era uma igreja pobre, não porque tomou decisões econômicas equivocadas, era uma igreja pobre porque teve os seus bens confiscados pelo império porque eram cristãos. Não é que eles eram pobres porque a economia estava ruim. Todo mundo estava muito bem, inclusive eles, mas eles perderam tudo o que tinham por amor a Jesus. E Jesus está dizendo assim: eu sei o que você perdeu por minha causa. Eu conheço as suas tribulações e conheço também o que você perdeu por amor a mim. Conheço a sua pobreza, e pobreza aqui é miséria mesmo. Eles estavam passando necessidade. Eu conheço a necessidade que vocês têm, mas vocês são ricos. Aí começam esses paradoxos que só Deus para nos fazer entender, né? A igreja na cidade mais rica é a mais pobre, mas a igreja mais pobre é a que diante de Deus é a mais rica. Como é que a gente entende isso, né? Na cidade mais rica, a igreja que está lá é a mais pobre, mas a igreja mais pobre é a mais rica diante de Deus. É a que juntou tesouro no céu. E aí, olha que profundo isso, porque ele está explicando que tribulação esse povo estava enfrentando. Então, conheço as suas aflições. Que aflições? Primeira aflição, você ficou pobre por amor a mim. Mas eu conheço a sua pobreza, e isso não é pobreza, isso é riqueza. Para mim, isso é riqueza. Conheço a sua pobreza. Hebreus 10, 34 vai falar sobre isso, sobre irmãos que por amor a Cristo tiveram os seus bens confiscados. Você imagina, se hoje baixa um decreto aí, ou você abandona a sua fé em Jesus, ou você nega Jesus, ou todos os seus bens vão ficar em poder do Estado, você não tem mais nada. Sua casa, você não tem mais. Seu salário, você não tem mais. Sua poupança, você não tem mais. Seu carro, você não tem mais. Você não tem mais nada. Tiramos tudo de você. A igreja ficou nessa situação, pobre. Pobre por amor a Jesus. Aí Jesus fala assim: tá difícil, não tá? Mas eu conheço. Eu sei o que vocês estão passando. Eu conheço a pobreza de vocês. Aí ele continua: a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. São antes sinagoga de Satanás. Eu fiquei intrigado com isso, fui pesquisar o que estava acontecendo com esses judeus. Coitado dos judeus, a gente gosta tanto dos judeus, mas esses judeus aqui falaram que era judeu, mas não era judeu, era sinagoga, era uma igrejinha do capeta. E aí, o que estava acontecendo lá? Já falei para vocês na introdução que o império aceitava a fé judaica, mas não aceitava a fé cristã. Só que judeus e cristãos, pelo fato de virem da mesma matriz, eram muito parecidos. E muitos dos cristãos eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então o que acontecia? Às vezes, os romanos iam para cima dos judeus. Você é cristão, você é cristão, você é cristão. E eles falavam: não, sou judeu. Ah, então tá bom. Então passa. Você é judeu? Beleza, judeu pode. Mas se fosse cristão, aí não. Só que aí o que os judeus começaram a fazer? Eles mesmos começavam a entregar os cristãos para Roma. Para ficar mais fácil, para eles não ficarem sob risco, a gente já vê desde Cristo uma perseguição
dos judeus. Em Paulo a gente vê uma perseguição dos judeus. Então, aí alguns dos judeus falaram, fácil, deixa que eu ajudo vocês, romanos. Eu mesmo entrego. Igual com Jesus, né? Quem entregou Jesus? Foram eles, né? Agora, continuando, pode passar o próximo, por favor, Arthur? Versículo 10. Então, por que os judeus eram uma sinagoga de Satanás? Porque eles estavam conspirando com os romanos para entregar os cristãos. E aí Jesus está falando, eu conheço a perseguição que vocês estão passando. Vocês estão sendo entregues, vocês estão sendo confiscados os bens, vocês estão sendo aflitos de todos os lados. Agora, tá bom já, não tá? Puxa vida, se fosse nós, imagina, se baixa um decreto aí que nós íamos ter todos os bens confiscados, já não ia ser perseguição suficiente? Já não ia ter sido o suficiente? Aí Jesus vai falar agora para eles, versículo 9, não, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, ou seja, do sofrimento que vai começar. Não tenha medo do que vai acontecer. E aí tem algumas traduções que dizem, está prestes, o sofrimento que está prestes a acontecer, e tem outras traduções que dizem do sofrimento que você tem que enfrentar. Na Almeida vai dizer do sofrimento que você tem para sofrer. Não tenha medo do que você tem que sofrer. E aí, eu entendi algo interessante, que tem sofrimento que a gente tem que sofrer. Tem sofrimento que a gente pode evitar com algumas atitudes positivas nossas, com obediência a Deus. Tem coisa que a gente pode evitar, mas tem sofrimento que é inevitável. E aí Jesus está dizendo assim, não tenha medo do que você vai ter que sofrer. Se você quiser, eu lembro de Paulo dizendo aos Coríntios, todos aqueles que quiserem seguir piamente ao Senhor Jesus, padecerão perseguições. É um sofrimento que você tem. Tiago, né? É Tiago? Eu não me lembro. Se alguém puder pesquisar aí no Google. Né? Agora, a mensagem aqui é, não tenha medo do que vai acontecer. Não tenha medo do sofrimento que você vai ter que passar. Porque tem sofrimento que a gente ora e Deus livra, mas tem sofrimento que a gente ora e Deus não livra. Todos nós vamos contar testemunhos aqui, se eu abrisse para a oportunidade. Fala uma oração que você orou, pediu muito a Deus e Ele não concedeu. E aí você fala assim, muitos, eu conheço alguns, conheço mesmo, de conversar, de aconselhar, pessoas que falaram assim, quer saber? Na hora que eu mais precisei de Deus, eu clamei, eu orei e Ele me disse não, Ele não fez o que eu pedi. E aí não entende que tem sofrimento que a gente ora e tudo bem. Ele fala, tá bom. Mas tem sofrimento que a gente fala, Pai, se possível passa de mim esse cálice. E Ele fala, não, porque você tem que passar por isso. Porque se Jesus não tivesse passado por aquele cálice, hoje nenhum de nós tinha salvação. E a gente não entende que o maior milagre que existe, o maior milagre que já existiu, foi feito quando Deus disse não. E você quer que Ele diga só sim. Você não quer passar por sofrimento. Mas se Jesus não tivesse passado pelo sofrimento da cruz, e Ele orou, Pai, se possível passa de mim esse cálice. O cálice era a ira de Deus, mas Ele teve que beber o cálice todinho. O Pai não permitiu que o cálice fosse passado. E nós vamos ter cálices também, que a gente vai falar, Senhor, eu não aceito, eu não quero, eu não posso, eu não suporto. E Ele vai dizer assim, não tenha medo do que você vai ter que sofrer. Esse cálice você vai ter que beber. 2 Timóteo 3:12. Timóteo, né? 2 Timóteo. Tem cálice que vai ter que beber. E Ele está dizendo, não tenha medo. Se você tiver que enfrentar, não tenha medo. Por quê? Porque eu conheço as suas aflições. Porque eu estarei com você, eu estou com você. Então não tenha medo. Tem sofrimento que a gente pode evitar, tem sofrimento que a gente tem que enfrentar com coragem. Coragem. Eu aprendi uma coisa. Se chegar o dia da minha morte, se chegar o dia de eu partir,
e for a vontade de Deus eu partir, não tem nada que eu possa fazer que impede. Eu posso antecipar se eu viver de forma irresponsável, mas Deus querendo. Agora, tem uma coisa também, se não é da vontade de Deus ainda, se Deus não quer, ainda tem algo para eu fazer, por pior que seja a situação, se eu tiver ânimo, coragem e fé em Deus, eu vou enfrentar e vou vencer. E aí ele está dizendo, não tenha medo do que você vai ter que enfrentar. Ele está falando para a igreja de Esmirna. Vocês acham que está bom, que vocês perderam? Ei, vocês vão ter muito mais sofrimento ainda. Vocês já perderam os bens, mas ainda tem uma dose de sofrimento muito maior. Mas não tenha medo, porque eu conheço vocês, e eu conheço o sofrimento que vocês estão passando. Aí, olha a continuação. Pode voltar por favor? Aí. Alguns de vocês, versículo 10 ainda, serão presos, a fim de que vocês sejam provados. O irmão Simão pregou algumas semanas atrás sobre isso, né? Sobre a prova. E aí ele está dizendo, alguns de vocês serão presos. Vocês estão conseguindo ler? Eles estavam pobres, mas ainda seriam presos. Alguns de vocês vão ser presos por amor a Jesus. E aí olha o que está escrito, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição por 10 dias. A prisão tinha um propósito. Qual era o propósito da prisão? Provar. Nós já aprendemos que o ouro valioso, ele é provado. O castiçal que Jesus viu e que ele anda no meio, que João viu e que Jesus anda no meio dos 7 castiçais, era um castiçal de ouro. A igreja de Éfeso, a chama do castiçal estava apagada. A igreja de Esmirna não, a chama estava acesa. Mas estava tão acesa, que o castiçal inteiro estava cheio de fogo. Provado. Ardente tribulação. A prova. E aí ele vai dizer, não tenha medo do que vocês vão enfrentar, porque alguns de vocês vão ser presos para serem provados, ou seja, para mostrar a qualidade da fé que vocês têm, para que vocês consigam mostrar. Para quem que a gente mostra? Para Deus? Quem que lançou? O diabo. Quando a gente é tentado, a gente não prova para Deus que a gente ama Ele. Quando a gente é tentado, a gente prova para o diabo que a gente ama Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe, mas o diabo não, né? Alguns de vocês serão presos. E quem vai prender vocês? Quem vai lançar vocês na prisão? Está escrito aí, o diabo. O diabo vai lançar vocês na prisão para que vocês provem a fé que vocês têm. Para que vocês provem o amor que vocês têm. E aí, eu quero lembrar os irmãos na semana passada, né? A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha deixado de amar. A igreja de Esmirna, não. Era uma igreja que amava o Senhor. Amava tanto que estava disposta a sofrer pelo Senhor. E aí eu entendi uma coisa, não existe amor verdadeiro sem sofrimento. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, o amor é sofredor. Não existe amor que não sofre. O amor é sofredor. Vocês vão ter que sofrer para provar o amor. Você não prova que ama a Deus para Deus, você prova que ama a Deus para o diabo, você prova que ama Deus para as pessoas, Deus conhece já. Mas a tentação faz você provar para o diabo o quanto você ama a Deus. Faz você provar para o mundo o quanto você ama o Senhor. E aí ele está dizendo, vocês vão ser tentados, vão ser provados, vão ser lançados na prisão, vocês vão sofrer. E aí talvez hoje esteja acontecendo com alguns de nós.
O diabo te colocou em algumas situações e Deus deixou. Porque Deus permitiu que Jó entrasse na prova. Porque Deus permite às vezes que a gente entre, né? Para quê? Para provar. É Deus quem está tentando? Não. Mas Deus está permitindo que a gente seja tentado, que a gente seja provado, para que o ouro do castiçal seja revelado. E aí todo mundo olhe e veja a glória de Cristo em nós, amém? A verdade, a fidelidade de Cristo em nós. Se tem uma palavra que define a mensagem para a igreja de Éfeso eu quero que vocês me amem de novo. Agora para a igreja de Esmirna eu quero que vocês sejam fiéis por causa do amor que vocês têm. E aí ele diz, olha, alguns de vocês serão presos, serão lançados pelo diabo na prisão, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E aqui tem algo interessante, né? Durante 10 dias. 10 dias tá bom ou tá ruim? Pergunto a vocês. 10 dias. 10 dias. 10 minutos. 10 segundos. Qualquer tempo de perseguição, qualquer tempo de prova é ruim. Mas tem uma coisa interessante aqui. O que esses 10 dias querem dizer? Primeira coisa que esses 10 dias querem dizer, eu quero enfatizar isso, é que toda tribulação tem um fim. Às vezes 10 dias, às vezes 10 minutos, às vezes 10 segundos, às vezes 10 anos, às vezes 20, às vezes 30, às vezes 40, mas a realidade é que toda tribulação tem um fim. Toda tribulação tem um fim. Por quê? Porque nós vimos lá, e agora eu quero retomar aquilo que a gente viu na primeira frase. Jesus está dizendo, eu sou o princípio e o fim. Ele está dizendo, a sua tribulação não é o seu fim, eu sou o seu fim. Aleluia. Olha que poderoso. Você não acaba na tribulação. Você não acaba na tribulação, porque a tribulação não é o fim, ela tem um fim, mas eu sou o princípio e o fim. E aqui Jesus está dando um segredo para nós. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você está no meio da tribulação, você tem 2 jeitos de sair dela. O primeiro é olhar para o princípio, e o segundo é olhar para o fim. Quando você está no meio de uma trajetória, o meio é ruim. O lugar difícil é o meio, porque você olha para frente e fala, está longe para chegar. Você olha para trás, está longe para voltar. E você fala, ai meu Deus, o meio é complicado. Mas quando você está no meio, só tem 2 saídas. O princípio e o fim. E as 2 apontam para a mesma pessoa, Jesus. A gente tem que sempre olhar para o princípio. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro de tudo? Jesus. Quem é o princípio? Jesus. Mas agora vem a novidade. Jesus não apenas é o princípio, porque para a igreja de Esmirna, ele não está se revelando como o primeiro. Ele está se revelando como o último. Ele está dizendo assim, ó, vocês vão enfrentar muita tribulação. Mas depois que a tribulação acabar, sabe quem vocês vão encontrar? Eu. Eu morri e ressuscitei. Eu venci a morte. A tribulação vai vir, a prisão vai vir, a pobreza vai vir, mas isso não é a última coisa a seu respeito. A última coisa a seu respeito sou eu. No final de tudo, sabe quem vai estar lá? Eu. E eu quero que você tenha uma visão do princípio hoje. Eu quero que você veja quem é o primeiro, quem é a prioridade da sua vida, quem é a razão de tudo, quem deu origem à sua vida, quem é o Criador dos céus e da terra, quem é o princípio. Mas eu quero que você hoje também tenha uma visão do fim. E quando eu digo fim, eu não estou dizendo uma visão do apocalipse, assim como a gente entende, né? O fim das coisas, as bestas, o chip, aqueles negócios. Não! Eu quero que você entenda que o fim não é isso. O fim é Cristo. No final de tudo, Ele vai estar de braços abertos para nós. Ele está dizendo, ó, sua tribulação tem um fim.
Você não acaba na tribulação. A tribulação acaba, mas quando ela acabar, sabe quem vai estar lá? Jesus. Ele está dizendo, não tenha medo do que você vai ter que enfrentar, porque no final de tudo, eu vou estar lá. E aí vale a pena, né? Quando você sabe que ele está lá no final, vale a pena ir. Mas esse final aí é literalmente a morte. Calma. O pastor quer chegar na morte de todo jeito. Ele quer chegar na morte. Deixa eu ver se já está na hora da morte. Tá, já está na hora da morte, ele está certo. Já está na hora. Agora, o segredo de vencer a tribulação é olhar para o princípio e olhar para o fim. É olhar para Jesus. Se você fica concentrado com os seus olhos no meio da tribulação, você desanima, você desiste. Você fica lá olhando para o problema, olhando para as dificuldades, olhando para a tribulação, olhando para as grades da prisão. E quanto mais você olha para os problemas, maiores eles ficam. Porque tudo que você foca, cresce. Ficou olhando muito para alguma coisa, aquela coisa vai... Tudo que você foca, cresce. Agora, tira os olhos do meio do problema. Tira os olhos do meio da tribulação. Olha para o princípio e olha para o fim. Olha para como as coisas terminam. E eu tenho uma boa notícia para te dar. As coisas terminam bem. Jesus venceu. E nós vencemos nele. E na linha de chegada, mesmo que a gente chegue morto, ele diz assim, eu também morri. Mas assim como eu ressuscitei, vocês ressuscitam comigo. A morte não para vocês. A prisão não detém vocês. A pobreza não detém vocês. O fim não é a pobreza. Porque aí tem muita gente que está em depressão porque faliu. Tem muita gente que fala, acabou tudo para mim porque eu perdi tudo. E aí Jesus está olhando para a igreja que perdeu tudo e está falando assim, ei, a pobreza, a falência não é o fim. O fim sou eu, só que eu sou o fim e sou o princípio. E quando você acha que tudo acabou, eu faço começar de novo. Toda vez que você acha que chegou o fim de alguma coisa na sua vida, se chegou o fim, chegou em Jesus. E se chegou no fim, o princípio e o fim são a mesma pessoa. E quando você acha que acabou, Jesus fala assim, agora que começa, aleluia. Aleluia. Você achou que tinha acabado tudo, você falou assim, agora já era, agora minha vida acabou. Aí você falou assim, é o meu fim. Aí Jesus diz assim, é o seu fim? Então você chegou em mim, eu estou aqui. E se eu estou aqui, não é o fim, é o começo. Porque o fim e o começo são uma pessoa. Eu sou o princípio e o fim. Jesus, eu morri, mas ressuscitei. E você pode ter certeza que lá no fim de tudo que você está enfrentando, Jesus vai estar lá. Não tenha medo do que você vai ter que enfrentar. Pode ser 10 dias, 10 anos, 30 anos. Esses 10 dias aqui, eu não vou nem entrar porque não vai dar tempo, mas tem algumas interpretações do que eram esses 10 dias. Se eram os 10 períodos de perseguição, os 10 anos do imperador Diocleciano, que foi terrível. Tem algumas simbologias para isso, mas a mensagem é, vai acabar, vai passar. E no final quem vai estar lá? Jesus. Não importa quão ruim esteja, vai passar. Tem uma história de um rei que ele pediu para os sábios do reino, prepararem uma frase para ele lembrar quando tudo estivesse mal. E a mesma frase para ele lembrar quando tudo estivesse bem. Uma frase que quando tivesse tudo mal, ele lembrasse e se acalmasse, porque ele ouviu aquela frase. E uma frase que quando tivesse tudo bem, tudo maravilhoso, ele também não se acomodasse demais, porque ele lembrou aquela frase. E sabe qual foi a frase que os sábios chegaram à conclusão? A frase foi, vai passar. Porque quando está tudo ruim, você lembra, vai passar. Fica tranquilo, vai passar. Pode durar 10 dias, 20, 30, 40, mas vai passar. Mas quando está tudo bem, você também lembra, vai passar. Vai chegar uma hora difícil, vai passar. Então, não tenha medo do que você vai enfrentar, porque no fim quem vai estar? Jesus. Agora, pode passar o próximo para a gente encerrar? Aí chegamos, pastor. Aleluia. Versículo 10.
Final do versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Lembra vocês mais uma vez, esse povo estava acostumado a falar de coroa. Era igual nós falar de bola. É igual nós falar de troféu, falar de futebol. Para eles, coroa era uma coisa muito natural. Jesus está falando assim, ó, vocês entendem quando acaba a corrida? O que o vencedor ganha? Uma coroa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, essa coroa acaba, essa coroa é perecível. Eu tenho uma coroa que é a própria vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Seja fiel até a morte. E aí, como eu sempre entendi esse versículo, você tem que ser fiel até o dia da sua morte, amém? É verdade ou não é? Se você for fiel até um dia antes de você morrer, tá bom? Não, tem que ser fiel até a morte. Mas quando Jesus disse isso para a igreja de Esmirna, ele não estava dizendo isso. Seja fiel até o dia da sua morte. Ele estava dizendo o seguinte, vocês já estão pobres, vocês vão ser presos e vocês vão inclusive morrer. Mas seja fiel até mesmo diante da morte. Esse até não é um até o dia da sua morte, é um até mesmo diante da morte. Se for a pobreza que bater na sua porta, você vai ser fiel ao Senhor? Eles já eram. Se for a prisão, você vai continuar fiel ao Senhor? Sim. E se for a morte? Até mesmo diante da morte, seja fiel. Seja fiel até mesmo diante da morte. Aí nós estamos vendo uma igreja madura. Uma mensagem para uma igreja madura. Qual é a mensagem que a igreja madura precisa receber? Não importa qual seja o tipo de problema que aparece na sua frente, seja ele pequeno, seja ele gigantesco, seja ele um problema financeiro, seja ele a morte, não há desculpa para não ser fiel ao Senhor quando você o ama com todo o seu coração. Seja fiel até mesmo diante da morte. E aí eu estava pensando essa semana, falei que Deus falou comigo demais. Eu aceitei Jesus semana passada e aceitei Jesus essa semana de novo. Porque semana passada eu descobri que eu precisava amar o meu Senhor de novo. Que eu estava fazendo as coisas de forma muito mecânica e não tinha mais aquele desejo de fazer. E essa semana o Senhor me fez me converter de novo. Porque eu percebi que dependendo da coisa eu perdi um pouco o controle. Se a situação mexesse muito com alguma coisa muito importante para mim, eu podia até falar umas besteiras. Eu podia até, de repente, pecar, porque eu falava assim, não, mas aí também, né? Não sou de ferro, sou ser humano. Aí mexeu no que não dá para mexer. Eu mesmo me justificava diante de Deus, Senhor, mas também, né, o que aconteceu aí também está justificado, né? E aí eu olho para a igreja de Esmirna e o Senhor falou assim, ó, se você me ama, até mesmo diante da morte, você vai ser fiel a mim. Não importa que tipo de sofrimento você está vivendo, que tipo de prensa você está passando, que tipo de pressão você está enfrentando, não pode fazer com que isso seja desculpa para ser infiel ao Senhor. Porque nós falamos na semana passada, né? Quem era a igreja de Éfeso? Era uma noiva fiel, uma noiva trabalhadora, servia o marido, mas que não tinha mais amor pelo marido, não tinha o desejo de estar com ele, não tinha prazer em estar com ele. Agora, imagina a seguinte igreja, eu sou fiel, a igreja é fiel ao marido, mas de repente aparece um cara feio, aí ela fala assim, o cara feio chega e fala assim, oi, eu gostei de você, o que você acha da gente sair para tomar um café? Ela fala assim, não, imagina, mas de repente aparece um cara bonito, rico, do jeito que ela sempre sonhou. E ela fala assim, esse aí dá para perder uma meia hora, né? E aí ela vai, porque a tentação foi muito grande, ela troca. E aí, o que a mensagem aqui está querendo dizer é, ei, não importa qual seja o tamanho da provação, qual seja o tamanho do sofrimento,
Jesus é maior, Jesus é o primeiro, Jesus é o último e nada justifica que você seja infiel a Ele. Então, olha o que ele está dizendo. Não se trata de ser fiel até o dia da morte, mas de ser fiel até mesmo diante da morte. Por quê? A morte não é mais o fim. Aquele que vencer não vai provar a segunda morte, mas a primeira vai. A primeira é parte da jornada. Quando você passa pela primeira, sabe quem está lá te esperando? Jesus. Agora, a pergunta que fica é: qual é o seu limite de amor por Jesus? Essa é a pergunta que fica. Até onde você é capaz de ir por Jesus? Jesus, a ordem para a igreja de Esmirna é: seja fiel até o limite da morte. Mesmo diante da morte, seja fiel. Para você e para mim, talvez ele esteja dizendo hoje para você: olha, qual é o seu limite? O que te faz ser infiel? O que te tira da presença de Deus? É o sofrimento? É a aflição? É a pobreza? É a dificuldade? É a perda? É a morte? Ele está dizendo: até mesmo diante da morte, da prisão, da aflição, da pobreza, da escassez, da necessidade, seja fiel ao Senhor. O amor da igreja de Esmirna era maior do que o dinheiro, porque eles perderam tudo e continuaram fiéis. Era um amor maior do que a liberdade, porque eles foram presos, mas continuavam fiel ao Senhor. Era um amor maior do que a própria vida, porque eles morreram, mas continuaram fiéis ao Senhor. E como a gente sabe disso? O pastor da igreja de Esmirna é um homem chamado Policarpo. Policarpo de Esmirna, você já deve ter ouvido falar dele alguma vez. Policarpo era um discípulo de João, pastor da igreja de Esmirna. No ano 155 depois de Cristo, ele estava com 86 anos, uns 60 anos depois disso. Ou seja, aqui na carta ele tinha 30 e poucos anos. E aí a mensagem é: ei, Policarpo, o anjo da igreja, seja fiel até mesmo diante da morte. 60 anos depois, Policarpo é levado pelo Império Romano para ser queimado vivo. E aí, os representantes do Império dizem assim: você tem uma chance. Blasfema contra o seu Senhor agora e você vive. Nega o Senhor agora e você vive. E aí, sabe o que estava na cabeça dele? Seja fiel até mesmo diante da morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: há 86 anos de fé, eu sirvo ao Senhor Jesus. E ele nunca fez nada que me fosse mal. Como posso eu blasfemar agora do meu Senhor e Rei? Ele foi colocado numa estaca, preso, e foi ateado fogo naquela estaca. E sabe o que acontecia? As chamas não pegavam nele. Mais um. O João foi jogado no caldeirão de óleo fervendo, não pegava, não morreu. Sabe o que fizeram? Tiveram que apunhalá-lo. As chamas não deram certo, sabe por quê? Porque ele já estava sendo colocado no fogo há muito tempo. Ele estava acostumado com o fogo não matou ele. Ele teve que ser apunhalado no meio do fogo para poder morrer. Mas sabe o que estava dentro do coração dele? A coroa da vida. A coroa da vida. Eu vou encontrar meu Jesus. Ele é o primeiro e ele é o último. Eu não vou acabar aqui, eu vou encontrar Jesus. Porque até mesmo diante da morte, seja fiel e você vai receber a coroa da vida. Então hoje, a mensagem que fica para a igreja do Senhor Jesus aqui é: qual é o seu limite? Qual tem sido o seu limite? Se semana passada nós somos chamados a aquecer de novo a chama, hoje nós estamos sendo chamados a fazer essa chama arder com fidelidade. Senhor, eu não vou te negar por nada. Senhor, eu não vou te trocar por nada. É uma tentação, é uma provação, é um sofrimento, é uma proposta, é um prazer, seja lá o que for.
até mesmo diante da morte, eu vou ser fiel ao meu Jesus. Sabe por quê? Porque eu o amo. Porque eu o amo. A motivação para isso aqui é o amor. É o amor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está dizendo conosco hoje aqui, Ele está falando conosco, Ele está dizendo, ei, você está disposto a tudo por mim mesmo? Você está disposto a tudo por mim? Você está disposto a ir até o fim por mim? Ou tem alguma coisa que vale mais do que eu? Seja fiel, até mesmo diante da morte, e você vai receber a coroa da vida. Convido você a se colocar de pé, nós vamos orar. Aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você precisa fazer uma coisa assim, que às vezes a gente acha tão, imagina, não preciso fazer, mas eu falei essa semana, Senhor, me perdoa. Eu tenho sido um cristão muito, muito mediano. Tenho sido um cristão que se acomoda com tão pouco. Que por ler a Bíblia um pouquinho, orar um pouquinho, eu já acho que estou fazendo tanto. E aí quando vem um sofrimento, eu já tenho aquele pensamento, mas poxa vida, logo comigo, né? Agora, hoje você pode dar um salto de fé, passar de nível espiritual, de uma fé condicionada às circunstâncias, para uma fé tão forte, uma fidelidade ao Senhor, seja na vida, seja na morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu viver 90, 100 anos, amém? Lá no fim eu vou encontrar Jesus. Mas se eu viver mais alguns poucos anos, lá no fim eu vou encontrar Jesus. E aí eu falo assim, mas e as minhas coisas? Aí sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu sou o último. Se você for, eu vou continuar aqui. Aleluia. Eu continuo no controle de tudo. Então, talvez você precise fazer igual eu fiz, me converter de novo. Falar, Senhor, eu estou vivendo de um jeito que não é cristianismo isso aqui que eu estou vivendo. Do mesmo jeito que semana passada nós somos chamados a voltar ao primeiro amor, a voltar às primeiras obras, a voltar a fazer coisas que a gente tinha deixado de fazer, a voltar a ter o coração que a gente tinha. E nós não estamos falando de um tempo na história, nós estamos falando de um coração. Não é uma questão cronológica ser o primeiro, é uma questão de coração, de prioridade, de primário, de primordial, o que é mais importante. Agora, a questão é, Senhor, eu não quero mais cair onde eu tenho caído. Eu não quero mais ser infiel onde eu tenho sido. Não importa qual seja o tamanho do problema, da perda, da tentação, da provação, do sofrimento, qualquer que seja a circunstância que apareça na minha frente, o Senhor é o primeiro e o Senhor é o último. Eu não vou parar, eu vou chegar até o fim, porque eu não abro mão de te encontrar lá no fim. A coroa vai ser entregue por Ele. Eu vou falar a verdade para você, eu nem sei da coroa, o que eu quero é Jesus. Se tiver coroa, melhor ainda, vai ter, né? Porque Ele falou que vai ter. Mas o que eu quero é o primeiro e o último. Eu quero abraçar o meu Senhor. Eu quero chegar lá e poder dar um abraço nele. Eu quero chegar lá e ele poder dizer para mim, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Hoje é dia da gente refazer uma aliança com o Senhor, amém?